Aleluia. Pai, nós te exaltamos, Senhor, essa manhã. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Nós declaramos, Pai, com a nossa voz que você é santo. Seja exaltado, Senhor, nesse tempo. Seja exaltado, Pai, em qualquer tempo. Nós levantamos, Pai, a nossa voz em adoração a você. E nós, Pai, te rendemos graças porque você, Pai, tem sido tão bom para nós e tem cuidado de nós. Pai, nós cremos, Pai, que essa manhã é uma manhã, Pai, de milagres aqui nesse lugar, Senhor. Nós cremos, Pai, que o sobrenatural se moverá, o Teu Espírito, Pai, se manifestará aqui no nosso meio. Nós queremos declarar, Pai, os dons do Espírito, Pai, em operação, em manifestação aqui. Nós queremos declarar um ambiente de cura, de libertação, de salvação. E nós queremos, Pai, te cultuar com toda a nossa intensidade, com todo o nosso melhor. No nome de Jesus, Pai, nós consagramos esse tempo a você, as nossas vidas a você. E nós, Pai, queremos declarar que todas as pessoas, Pai, que estão aqui desfrutando desse tempo, sairão daqui transformadas no poder do nome de Jesus. É assim que nós oramos, Pai, que nós declaramos essa manhã, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Senta um pouco, queridos. Bom dia, graça e paz. Vocês estão bem, gente? Glória a Deus. Queridos, essa é uma manhã de milagres. Essa é a expectativa que nós temos que ter no nosso coração. Esse é o culto de Santa Ceia. É um memorial que nós fazemos ao Senhor até que Ele venha. Essa é uma ordenança, queridos, que Jesus deixou para nós. Então, esse é um momento de nós celebrarmos, de nos alegrarmos, de lembrar de todo o seu sacrifício, né? E de demonstrar para Ele que nada do que Ele fez foi em vão. Nós estamos aqui, nós somos alcançados, a nossa vida foi transformada. Deus tem feito uma grande obra em nós e eu creio que também fará uma grande obra através de nós. Então fica pronto para você receber uma palavra poderosa da parte de Deus, que eu creio, irmãos, que é poderosa para transformar as nossas vidas. Amém, queridos? Eu queria começar conhecendo as pessoas que aniversariaram ao longo dessa semana ou estão aniversariando hoje. Pode ser aniversário de nascimento, de novo nascimento, de casamento. Nós só queremos que você venha aqui à frente para poder orar por você. Tem algum aniversariante? Ninguém aniversariou? Glória a Deus, queridos. Verbo News está no ponto de produção? Então fica aí ligado para que você não perca nada da nossa programação semanal. Glória a Deus. Você viu quanta programação boa? Queridos, eu queria reforçar para você sobre o retorno dos VCs, né, que acontecerá nessa próxima terça-feira. Tá? Então, você que faz parte de algum VC, ou até mesmo você que não faz parte, eu quero comunicar para você que os VCs estarão voltando a todo vapor. E sabe, queridos, que os VCs têm sido mesmo a manifestação do poder de Deus nos bairros dessa cidade, né? Pessoas têm sido alcançadas, famílias têm sido transformadas através de uma boa palavra ministrada todas as terças-feiras. É só uma hora, queridos. Então, se você não faz parte de nenhum VC, você está convidado a fazer parte de algum. Ao final do culto, passa no balcão de informações, né? Se informa a respeito dos VCs. E, de fato, os VCs têm feito um bom trabalho aqui nessa cidade, em vários bairros também da cidade de Timon. Então, na próxima terça-feira, encontro marcado nos VCs, marca aí na sua agenda, nós iremos voltar a todo vapor. Amém, queridos? Na quarta-feira acontecerá o dia do visitante Rema, no dia 7, próximo dia 7 acontecerá, e será dado início a uma nova matéria, né, evangelismo, como você viu aqui no Verbo News. E será uma matéria poderosa, ministrada pelo pastor Judivan Dantas. Queridos, eu creio mesmo em um tempo, né, poderoso. Você que já fez o Rema, você é convidado e convocado para trazer alguém com você. Você que não fez o Rema, é uma grande oportunidade de você conhecer essa escola,
que, queridos, tem alcançado, transformado a vida de milhares e milhares de pessoas. Eu sou a prova viva disso, eu sou uma grande testemunha de que o Rema, ele mudou a minha vida. Então, não perca essa oportunidade, tragam convidados junto com vocês. E eu creio, queridos, nessa igreja cheia, eu creio em alunos chegando para o Rema, eu creio em um povo sendo liberto, através dessa palavra. Quantas vidas, quantas famílias foram transformadas. A minha família, queridos, foi toda alcançada pelo Rema. Eu sou graduado do Rema, minha esposa é graduada do Rema, os nossos filhos estão se graduando esse ano no Rema, e nós queremos no tempo dos nossos netos também serem graduados do Rema. Então, queridos, aqui não é um jargão, é uma escola mesmo poderosa, matérias ministradas debaixo de uma unção, e eu creio, queridos, que toda pessoa que já fez o Rema ou que está fazendo o Rema tem um grande testemunho ou vários testemunhos para contar. Então, seja mais uma dessas pessoas que dão esse testemunho acerca do que essa palavra fez, o que ela tem feito e acerca do que ela ainda irá fazer na sua vida. Amém? Então, quarta-feira, dia 7, encontro marcado às 20 horas, uma matéria Evangelismo, pastor Givan Dantas, no Rema. Amém? Onde estão nossos visitantes, as pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez? Se é a primeira vez que você vem na nossa igreja, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar para que todos possam te conhecer e dar a devida saudação que você merece. Glória a Deus. Você que está perto dessa irmã, você já sabe o que fazer. Glória a Deus. Para nós é uma grande alegria ter você conosco. Se você já congrega em algum lugar, leva um abraço nosso para o seu pastor, para a sua liderança. Se você não congrega em nenhum lugar, eu quero te dizer uma coisa, você precisa congregar. Nos dê a alegria de ter você aqui conosco, aqui é uma boa igreja, aqui é um lugar onde você vai crescer, florescer, frutificar, e nós ficaremos extremamente felizes em receber você aqui. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para os nossos visitantes. Ao final do culto, nós temos uma sala preparada, especialmente para você que nos visita. Lá vai ter alguma coisa para você comer, algo para você beber. Nós só queremos demonstrar um pouquinho do nosso amor, por sua vida. Então, ao final, eu ou o ministro dessa manhã te sinalizará a equipe que vai te conduzir até essa sala, e nós não queremos que você saia daqui sem passar por essa sala. Amém? Então, ao final, eu ou o ministro vai te sinalizar as pessoas, elas te conduzirão a esse lugar, e você sairá daqui tocada pelo nosso amor. Amém? Vamos adorar o Senhor com os dízimos e as ofertas? Você se alegra com isso? Glória a Deus. É um tempo mesmo, querido, onde nós devemos nos alegrar, É um tempo que nós devemos expressar a nossa generosidade, a nossa fidelidade ao Senhor, a nossa gratidão a Ele, sabe? Por tudo que Ele tem feito, acontecer, por tudo que Ele tem feito chegar às nossas mãos, por todas as habilidades que Ele tem nos dado, por todas as fontes de renda, que Ele tem dado a nós. Tem muitas pessoas aqui, irmãos, que não tem só uma fonte de renda, tem 2, 3, e eu fico feliz quando eu vejo essas pessoas dizendo, rapaz, olha, tudo isso graças a Deus. E sabe que isso tudo é o resultado da fidelidade, dessas pessoas com o Senhor. É o resultado, queridos, da fidelidade no que diz respeito a devolver o dízimo, a dar as suas ofertas. Eu creio, irmãos, que é uma boa terra para se plantar, é o reino. Sabe que nenhuma das sementes que você planta no reino, elas ficam infrutíferas. Toda semente que é lançada, irmão, com o propósito de plantar no reino, ela dá o fruto. Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 6. A Bíblia diz assim: isto afirmo, o apóstolo Paulo falando, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. No versículo 7 ele diz, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E sabe, irmãos, que eu gosto muito, todas as pessoas que passam por aqui falam acerca do dízimo, da oferta. Uma das coisas que nós gostamos sempre de falar é que nós não envolvemos somente o valor, o dinheiro que nós colocamos aqui no envelope e depositamos no gasofilaço. O propósito de nós fazermos isso,
né, não é simplesmente chegar e depositar dinheiro. Mas sabe que juntamente com o nosso dinheiro, né, com os nossos bens, a Bíblia também diz em Provérbios, né, honrar o Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. Junto com tudo isso, irmãos, nós depositamos também a nossa gratidão, sabe, a nossa confiança ao Senhor, a nossa devoção a Ele, a nossa gratidão por aquilo que Ele tem feito chegar às nossas mãos. E sabe que o propósito certo, irmão, de depositar é dessa forma. E o apóstolo Paulo, ele nos orienta sobre percentuais. Ele diz, olha, aquele que vai depositar pouco, né, dizimar pouco, ou ofertar pouco, na verdade o dízimo é 10% daquilo que chega, mas aquele que oferta pouco, ele vai colher pouco. Mas aquele que ele faz isso com o propósito certo e com abundância, esse colherá com abundância. E sabe, irmãos, que nós entendendo, né, e sabendo o Deus que nós servimos, Deus é um Deus exagerado, irmãos. Então, se Deus está falando que vai ter uma colheita abundante, certamente a colheita será abundante. E como nós servimos ao Senhor e cremos num Deus que Ele corresponde todas as expectativas do nosso coração e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que aquilo que pedimos ou pensamos, Ele também vai dar uma colheita além daquilo que nós pensamos. E sabe que um tempo como esse é um tempo de você refletir todas as vezes que você vem depositar a sua oferta. Será que eu estou depositando a minha oferta, devolvendo o meu dízimo com honra, com amor, com gratidão, com alegria? Ou será se é por necessidade, por tristeza ou por constrangimento? E sabe, querido, se você estiver fazendo isso, eu quero dizer uma coisa, alinhe o seu coração com o Senhor. Faça isso com gratidão, com alegria, com honra, entendendo, irmãos, que é por meio dele que para você vem todas as coisas. E eu queria que com essa consciência, você separasse o seu dízimo, você separasse a sua oferta, e se você quer fazer por meio de dinheiro espécie, aí à frente temos envelopes nas cadeiras, você pode estar fazendo por meio de dinheiro espécie. Se você quer fazer por meio de cartão de crédito ou débito, lá atrás temos as tesoureiras, você pode estar indo também lá fazendo por meio dos cartões. E se você quer fazer por meio do Pix, aqui no nosso telão, nós temos a chave Pix. Você que está em casa também está cultuando ao Senhor, é generoso, Deus tem te enriquecido em tudo com o propósito de você ser generoso. Você pode fazer isso por meio do QR Code ou do CNPJ, que é a nossa chave Pix, que está aparecendo aí na tela do seu aparelho eletrônico. Nós temos vários motivos, vários mecanismos, muitas formas de poder honrar, dizimar, ofertar, ser grato ao Senhor essa manhã e em todo o tempo. Você já separou seu dízimo e a sua oferta? Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de ofertar, de dizimar, de semear na tua casa. É com muita alegria, Pai, no nosso coração que nós fazemos isso, expressando a nossa generosidade, a nossa gratidão, demonstrando a nossa honra a você. E nessa manhã, Pai, nós queremos consagrar cada dízimo, cada oferta depositada, cada transferência feita por meio de Pix, né, para você essa manhã. No nome de Jesus, Pai, nós fazemos isso com muita alegria no nosso coração, entendendo que você é digno dos nossos bens, de todas as coisas. Pai, nós queremos te tributar, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor de tudo aquilo que tem chegado às nossas mãos. E queremos, Pai, demonstrar isso por meio de cada oferta aqui dada, por meio de cada dízimo aqui dado essa manhã. No nome de Jesus, se você crê, diz amém. Sai do teu lugar, vem ofertar e dizimar com alegria. Um novo dia nasceu. Aleluia. Para mim. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã gloriosa. Obrigado pela oportunidade, Pai, que nós temos de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai, para Te cultuar, para Te louvar. O Senhor é bom em todo tempo. Como é bom, Senhor, em uma manhã como essa, nós podermos Te louvar, Te cultuar, darmos ao Senhor tudo que temos, Pai, tudo que somos, o nosso melhor. Nós queremos iniciar, Senhor, essa semana, Te entregando a nossa adoração como um aroma suave, como um sacrifício, Senhor, que sobe como um aroma suave às Suas narinas. Nós Te louvamos, Jesus. Nós Te bendizemos nessa manhã. Nós nos livramos de todo peso. Nós nos livramos, Pai, de toda preocupação.
nós te entregamos o nosso coração, a nossa mente cativa à sua palavra. Espírito Santo, você é livre nesse lugar. Espírito Santo, você é livre nesse lugar. Eu declaro as águas da sua unção alcançando cada um que está aqui nessa manhã, Senhor. Que todos sejam alcançados pela sua graça, pelo seu poder, Pai. Dê a cada um deles, Senhor, aquilo que eles precisam nessa manhã. Aquilo que eles precisam para correr velozmente as suas carreiras. Aquilo que eles precisam, Pai, para ficarem firmes durante essa semana. Nós queremos nos abastecer, te dando o nosso melhor. Nos abastecemos do seu amor. Aleluia. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos. Nós te louvamos, te bendizemos. Louvado seja o teu santo nome. Você pode levantar as suas mãos, irmãos. Você pode levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor nessa manhã. Você pode cantar ao Senhor nessa manhã o que está no seu coração. Você pode dizer palavras de amor a Deus. Você pode louvar a Ele porque Ele é digno e porque você é livre. Aleluia, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por homens e mulheres que fazem a diferença nessa terra. Homens e mulheres, Senhor, que entendem os seus propósitos. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. Nós estamos animados, Pai. Nós estamos, Senhor, como aqueles sacerdotes que entravam no santo lugar. E ali eles derramavam a sua adoração, o seu incenso. Nós queremos nessa manhã, Pai, estar com os nossos incensos da adoração, da oração, acesos e subindo aos céus. Subindo aos céus. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor ouve e escuta as nossas vozes. O Senhor atende a nossa oração. Aleluia. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Obrigado, Jesus. Maravilhoso é o teu nome. Maravilhoso é o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pode acender, Carlos. Gente, obrigado, viu? Bom dia, queridos. Graça e paz. Você já tomou café? Você já acordou? Já chegou nesse lugar? Então vamos dar o nosso melhor para o Senhor, porque Ele é digno, amém? Vamos dar a nossa melhor adoração. Eu sei, queridos, que certamente há um cântico novo no seu coração. Certamente há um cântico novo no seu espírito, para você compor salmos inspirados por Ele mesmo, para Ele, amém? Como esse salmo que a gente acabou de cantar aqui, né? Se eu não me engano, o Salmo 47, onde Davi, inspirado pelo Espírito, ele canta: Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Falando sobre o Senhor, sobre o Messias, sobre Jesus. Ele diz Deus, e ele reconhece Jesus como Deus. Ele diz: Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Inspirado, irmãos, muitos anos antes de Jesus nascer, chamando ele de Deus. Uma adoração genuína, um salmo, um cântico novo, uma poesia. Sabe que nós podemos despertar para essas coisas. E enquanto nós adoramos a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, as coisas, irmãos, elas vão sendo destravadas na nossa vida. As pressões, elas vão derretendo, as pressões, elas vão deixando de fazer sentido para você. Amém? Deus se torna tão real enquanto você o adora.
E esse Deus que é poderoso para mudar toda e qualquer situação na sua vida. Amém? E o propósito de você ter saído da sua casa no domingo de manhã não pode ser outro, senão vir aqui e adorar a Deus, dar o seu melhor, inclinar o seu coração, receber a palavra como um combustível, amém? Como um carro que às vezes está ali na reserva, né? E às vezes ele está se esforçando para continuar andando e ele precisa parar num posto, para que ele seja abastecido e continue para o destino. Talvez nessa manhã tenham pessoas aqui que chegaram aqui cansadas, não fisicamente porque acordaram agora, mas às vezes cansadas de tanta pressão, de tanta dificuldade, ou não. Mas todos nós precisamos nos abastecer daquilo que Deus tem para nós. E não tem forma de nós começarmos melhor a semana. Amém? A nossa semana começa agora, irmão. A sua semana não começa na segunda-feira, está começando agora. Amém? E ela está começando da melhor forma que ela poderia começar. Com você nesse lugar tão maravilhoso, nesse lugar de milagres, para adorar, cultuar ao Senhor, receber a palavra, ser abastecido. Amém? Como Elias, né, que certa vez ele parou ali debaixo de um zimbro, cansado. E aí a Bíblia diz que ali apareceu o anjo do Senhor e disse para ele: olha, tem aqui um pão e uma bebida e você vai comer e beber, porque o caminho vai ser longo para você. Sabe, irmãos, nós temos um caminho longo a percorrer nas nossas coisas naturais e principalmente no nosso propósito espiritual. E a gente não pode trilhar e correr esse caminho se a gente não parar para se abastecer. Você está comigo? E esse é o lugar onde você vai ser abastecido, onde você é abastecido todas as vezes. Abastecido pela palavra, abastecido pela unção do Espírito aqui em meio aos louvores, em meio às músicas, abastecido pela comunhão com essa pessoa maravilhosa que está aí do seu lado. Amém? Então, querido, crie expectativas por aquilo que Deus já começou a fazer, aquilo que Deus já está fazendo e por aquilo que Ele ainda vai fazer na sua vida. A vida cristã é essa, irmãos, expectativas de coisas boas, sem medo. Amém? Nós não temos medo do amanhã. O medo é aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, mas nós não. Nós temos a certeza de que algo bom, irmãos, está acontecendo e ainda vai melhorar mais. Você é mais do que vencedor, querido. Você tudo pode no Senhor que te fortalece. Então, qual é o gigante que você precisa derrubar na segunda-feira? Ele é pequeno diante de você, porque maior é o que está em você do que aquele que está lá fora no mundo. Nada vai poder te paralisar, nada vai poder fazer você frear a sua carreira, mas você vai continuar correndo velozmente. Você está comigo? Glória a Deus. E hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor, né? Nós fazemos isso uma vez por mês, e como é maravilhoso a gente fazer isso, né? Jesus disse: fazer isso em memória de mim. O propósito da ceia, o propósito de ter essa mesa posta, o propósito de nós termos esse ritual, se eu posso dizer assim, é que a gente possa lembrar dele. Ele sabia, querido, que o ser humano, ele tem a memória um pouco fraca e podia esquecer daquilo que ele fez. Então ele estabeleceu um memorial. Ele disse: olha, faça isso em memória de mim. Então hoje nós estamos aqui para cumprir um propósito do Senhor, para cumprir uma ordem que Ele nos deu. Amém? Então a ceia, ela é esse memorial de perdão para você. Talvez você esteja aqui nessa manhã e precise receber o perdão do Senhor. Receba, irmãos, o perdão do Senhor pela fé. Talvez alguma coisa aconteceu durante a sua semana e hoje você precisa desse perdão. Sabe, a Bíblia diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor são renovadas. Então nessa manhã tem misericórdia sendo renovada na sua vida. E nós estamos diante de um memorial de perdão. Amém? Tem gente que chega na igreja, às vezes no culto de ceia, e eles pensam: rapaz, hoje eu não vou comer a ceia, porque eu pequei durante a semana. Porque eu pequei até mesmo hoje, até mesmo há poucos momentos de vir à igreja. Tenha errado em alguma área. Sabe, irmãos, mas esse não é o motivo, o pecado não pode ser o motivo para um cristão deixar de participar da ceia. Porque se a ceia é um memorial de perdão, como é que o pecado vai me impedir de participar disso? Você está comigo? Só tem, querido, se você está aqui, logo mais a gente vai participar da ceia, só tem um motivo pelo qual você não poderia participar da ceia. 2, aliás. O primeiro deles é você não ter nascido de novo, você não ser filho de Deus. E aí a gente te adverte a não participar da ceia.
a não ser que nasça de novo, né? Que receba Jesus como o Senhor da sua vida. E o segundo, querido, é você não participar sem discernir o corpo. Como Jesus diz, faz isso em memória de mim, em memória do meu corpo. Amém? Essa pessoa que está aí do seu lado é o corpo de Cristo, manifesto em carne aí, perto de você. Então você não deve participar da ceia sem discernir o corpo. O que é discernir o corpo? É amar o seu irmão, é considerar a presença de Deus que está nele também. Amém? É andar em amor com a unidade devida que deve existir em nosso meio. Você está comigo? Então a ceia é isso, irmãos, ela é o memorial daquilo que Deus fez por nós. A nossa prosperidade, a nossa cura, amém? A nossa libertação, tudo isso está diante de nós. A nossa redenção, amém? E eu queria falar exatamente sobre isso nessa manhã. Eu queria falar um pouco sobre redenção, sobre nós sermos redimidos, né? Sobre a obra de Cristo em nós. E que isso, irmãos, possa ser um combustível, como eu disse agora há pouco, né? Para a gente correr a nossa carreira, lembrando, eu sou redimido, eu sou a redenção que foi praticada por Cristo. Você está comigo? Porque o diabo vai vir durante a semana na sua mente, dizendo que você é um pecador, dizendo que você é miserável, dizendo que você não pode, dizendo que a sua fé não opera para nada. Então esse é o lugar de você alimentar a sua mente e o seu espírito com a palavra. E a redenção, ela fala sobre o que é seu. Lembra que a gente sempre pede para fazermos uma confissão, pegar a nossa Bíblia e dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Não é assim? Mas eu só posso, irmãos, fazer essa confissão por causa da redenção que um dia existiu em Cristo. Você está comigo? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Apocalipse, no capítulo 5, no verso 9. Apocalipse, capítulo 5, no verso 9. A Bíblia diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Amém? E eu queria chamar a sua atenção para algo que ele diz aqui, que é, com o teu sangue compraste. Sabe, irmãos, você não foi adotado, você não foi dado a Deus, você não foi roubado. Jesus não te roubou do império das trevas. Jesus não somente foi lá e te pegou. A Bíblia diz que Ele te comprou. Você estava, de certa forma, à venda, amém? E você precisava ser comprado. E aí Cristo, através do seu sangue, te comprou. Então isso já mostra para mim e para você que a salvação, né, que nós tanto amamos ser salvos, essa salvação que a gente diz que é de graça, ela é recebida pela graça mediante a fé. Só que ela é de graça, irmãos, para nós. Para você não custou nada. Ou custou? Alguém pagou pela salvação aqui? Não, ninguém pagou pela salvação. Nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Para a gente foi de graça, mas teve um preço. E um dia Jesus pagou esse preço. Ele te comprou do império das trevas. E o preço que ele pagou, querido, foi alto. Foi o preço de sangue. Foi a própria vida dele, o próprio Deus ali encarnado em Jesus, deu a sua vida, derramou o seu sangue para te comprar. Sabe, irmãos, isso já fala para mim e para você que você é alguém valioso para o Senhor. Você tem um valor inestimável para Ele. Porque você não poderia ser comprado por prata, por ouro, por dinheiro, por pedras preciosas. Só tinha uma coisa que podia te comprar, que era uma vida de um justo, de um cordeiro que era sem pecado. Você está comigo? E aí Ele mesmo decide, eu vou dar o pagamento pela vida deles. Sabe, irmãos, isso é motivo de sobra para a gente ser grato. Às vezes a gente começa a pensar nas coisas que a gente não tem. Ah, eu estou precisando de um carro, então eu não tenho um carro. E aí eu boto meu foco nisso. Eu estou precisando de uma casa, eu não tenho essa casa. Eu estou precisando de tantas coisas. E se você começar a olhar para aquilo que você não tem, querido, você começa a se tornar alguém amargurado, alguém triste, alguém ansioso
por aquilo que ainda não chegou. Você tem que ter expectativas para receber o melhor de Deus. Você está comigo? Mas você não deve somente colocar os seus olhos naquilo que você não tem. Você precisa lembrar do que Jesus já fez por você, do que Jesus já te deu, para você ser grato. Você está comigo? A gente está numa manhã como essa e você acabou de acordar, provavelmente, ou acordou agora há pouco. Irmãos, acordar já é motivo para a gente ser alegre, já é motivo para a gente celebrar. Você poder tomar um fôlego de vida, respirar, já é motivo para você se alegrar, celebrar, ser grato ao Senhor. Você poder andar, você poder ter o que comer em casa. E aí, se a gente começa a olhar para essas coisas que já chegaram e começa a ser grato por isso, a gente se torna alguém mais alegre, a gente se torna alguém mais grato ao Senhor, a gente se torna alguém que entendeu o que Jesus disse, por exemplo, lá em Lucas 12. Quando ele diz lá que conheceu, ele propôs uma parábola, né? Ele diz, olha, eu conheci um homem rico e a herdade dele tinha produzido com abundância. Ou seja, ele tinha campos e esses campos tinham produzido muito. E aí esse homem olha para esses campos e fica ansioso com aquilo, perplexo, ele diz, rapaz, onde é que eu vou guardar todas essas coisas? Os meus campos produziram com abundância, eu não tenho onde recolher. E aí ele começa a gerar uma ansiedade. Jesus, propondo essa parábola, ele ensina, olha, não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Porque esse homem, eu posso chamá-lo de louco. Ele de fato diz isso, né? Homem louco, essa noite te pedirão a tua alma. E para quem tens preparado? Para quem será que você dará a sua alma? Amém, irmão? Eu estou falando sobre nós termos uma gratidão por aquilo que já chegou. É o que Jesus disse. Ele diz, ensinando, olha os pássaros. Eles nem plantam e eles nem colhem. Mas Deus os alimenta. Ninguém vê um pássaro preocupado. Alguém já viu aqui um passarinho preocupado com o que ele vai comer, com o que ele vai beber? Ele não está preocupado, irmão. Ele sabe que tem a provisão. Tem a parte dele de ir lá buscar, mas já está providenciado. Aí ele olha para uma flor, né, que provavelmente estava ali do lado dele, um lírio. Ele diz, olha os lírios do campo. E eu digo para vocês que nem Salomão se vestiu como um deles. Ele estava falando sobre a beleza daquela rosa, daquele lírio, né? Ele diz, se Deus veste assim uma erva que hoje está aqui e amanhã será lançada no fogo, quanto mais a vós. E aí depois ele continua dizendo, olha, não ajunta tesouro para você nessa terra. Quando ele está dizendo sobre não ajuntar tesouro, querido, ele não está querendo dizer que você precisa ser pobre e miserável, não. Porque a redenção pagou para você o preço para você ser próspero e rico. Você está comigo? Para você ser abundante. Quando ele diz isso, quando Jesus fala sobre isso, ele está dizendo para você não colocar o seu coração e a sua expectativa nas coisas. Para você colocar o seu coração e a sua expectativa no Senhor e no reino de Deus. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Que tal a gente tirar isso do âmbito do conhecimento natural? E nessa semana a gente praticar. Porque a segunda-feira vai chegar. O boleto vai estar lá, as contas, as dificuldades, a família, às vezes, o trabalho, o chefe, o gerente lá da loja, ou talvez os seus colaboradores, se você é um empresário, e problemas vão vir. Se você começar a olhar para isso, querido, é o cenário que o diabo quer pintar diante de você. Mas, mediante esses problemas, você pode lembrar dessa palavra. Rapaz, eu não vou me preocupar. Eu não vou andar ansioso por coisa nenhuma, como diz lá em Tiago, né? Antes eu vou apresentar a Deus a minha oração. E graças a Deus, irmão, porque você já está aqui nesse domingo pela manhã e você já está recebendo algo do Senhor, se abastecendo para correr a carreira durante essa semana. Amém? Você já começou bem a semana, querido. Vai ser uma semana de boas notícias sobre a sua vida. Vai ser uma semana gloriosa. Vai ser uma semana onde você não vai andar ansioso por nada. Vai ser uma semana de paz, de alegria. Hoje você vai receber a ceia do Senhor, vai trazer isso à memória. Isso vai ficar ecoando durante todos os dias. Eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou rico, eu sou curado. Eu sou mais que vencedor, eu sou grato ao Senhor.
Sabe, eu disse aqui para você que a gente precisa ser grato pelo respirar. Sabe, querido, tem pessoas agora bilionárias, milionárias, em um hospital, entubadas, e tudo que elas queriam era tomar um fôlego de vida, e não podem. Amém? Quando alguém se encontra em uma situação como essa, todo o resto perde o sentido. Todo o resto parece que se apaga. E aí a pessoa foca só nisso, eu queria respirar. E a gente que está, às vezes, colocando os olhos nas outras coisas, precisa trazer a nossa atenção para o que a gente já tem. E sermos gratos por isso. Isso é possível, querido, porque você foi comprado. Você foi comprado por um alto preço. Você está comigo? 1 Coríntios 6:20 diz assim. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, diz assim: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Você foi comprado pelo preço de sangue. E aí agora, pois, porque você foi comprado, você vai glorificar a Deus no seu corpo. É ter essa vida que eu estou acabando de falar para você, de gratidão. Amém, irmão? De ser leve. Hebreus, no capítulo 12, diz que nós devemos nos despojar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia para que a gente possa correr. Sabe, tem pesos que vêm sobre a nossa vida que a gente precisa se livrar deles. E a gente se livra desses pesos nos posicionando em fé. Você já viu um corredor? A gente está assistindo aí agora as Olimpíadas. E aí, se você puder ver um corredor, você não vê um corredor de calça jeans, de sapato social, de camisa de manga longa e terno. Porque é peso. Para ele correr a carreira dele, para ele correr velozmente, ele precisa estar com o tênis mais leve que seja possível comprar. Amém? Se você for numa loja de tênis, você vai ver que o mais leve, parece que é só um papel, é o mais caro. É esse que eles precisam, é o short mais leve, é a camiseta mais leve, feita do tecido mais leve, para parecer que ele não está carregando nada. Não pode nem absorver o suor, que é para não pesar mais. Porque ele entende que para ele correr a carreira velozmente, ele precisa estar leve. Isso não é diferente na nossa vida. Para a gente correr a nossa carreira, querido, ministerial, natural, no seu trabalho, você precisa estar leve. E você precisa dessas vestes espirituais, de alegria, de paz, essas coisas que foram compradas juntamente com você pelo sangue de Cristo. Isso é glorificar a Deus com o nosso corpo. É estar leve e correr a nossa carreira velozmente. Você está comigo? Ser comprado, irmãos, significa ser redimido. Eu queria que você abrisse comigo lá em Gálatas agora, no capítulo 3, no verso 13. Você trouxe sua Bíblia? Glória a Deus. Quem não trouxe Bíblia, então senta do lado de um crente de verdade aí. Hoje está fácil, né? Todo mundo tem celular, aí baixa o aplicativo, não tem como esquecer a Bíblia. Glória a Deus. Gálatas, no capítulo 3, no verso 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Então ele diz que Cristo nos resgatou, Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso comprador, Ele é o nosso Senhor. Nós estávamos, irmãos, por natureza, debaixo de maldição. Talvez seja difícil de a gente entender isso. Talvez seja complicado de a gente não ter um estudo mais aprofundado sobre isso, de a gente entender. E muitas vezes, não entendendo, a gente deixa de celebrar essas verdades. Mas, de fato, você estava debaixo da maldição. O que significa isso? Que você era pobre, miserável, não só nas finanças, mas no espírito.
separado de Deus, não podia ter comunhão plena com o Senhor. Você está comigo? Imagina uma vida assim, alguém sem poder ter acesso a Deus. O Deus que a gente chama de Pai, o Deus que a gente ama, o Deus que é bom, o Deus que quando você tem um problema, você pode se ajoelhar e dizer, Pai, me ajuda. Você pode louvar, imagina, estar separado do Senhor. Essa era a sua condição, debaixo de maldição. E essa maldição ia trazer problemas financeiros, miséria nas finanças, amém? Ia trazer doenças no seu corpo, e ia trazer, ou de fato já existia, morte espiritual. Não é só que você ia viver uma vida nessa terra separado de Deus. De fato estava assim, amém? Mas ele está falando sobre uma eternidade separado de Deus em um lugar de sofrimento. Não por causa do Senhor, não porque Deus quis assim, irmãos, mas por causa do pecado, por causa da natureza pecaminosa do homem. Isso é algo terrível, mas Jesus nos resgatou disso. A maldição da lei não é algo que a gente cria, não. Existe lá na lei, em Deuteronômio, no capítulo 28, a maldição, você pode ler lá. Lá é algo maravilhoso de ler. Você vai ver lá, maldito serás tu no campo e na cidade. Maldito será o entrares e maldito será o saíres. Tudo que você colocar a sua mão não vai dar certo. Vão vir sobre ti pestes, úlceras, câncer, a cegueira, doenças mentais. Chegar em casa, tarefa de casa, leia Deuteronômio capítulo 28, você vai saber o que é a maldição da lei. Mas são essas coisas que estão sendo ditas lá, e elas eram a nossa herança. Elas eram a nossa realidade. Doenças terríveis, tuberculose, inflamações, coisas terríveis, queridos. Amém? E por último, a morte espiritual, separação de Deus e morte física, causando assim a separação eterna do Senhor. E aí Deus em Cristo vem na terra, nos resgata dessa maldição, nos tira dessa condição, nos comprou com o seu sangue. É isso que nós estamos aqui nessa manhã para celebrar. É o dia em que o nosso resgatador nos comprou. Aleluia. Levítico capítulo 25. Abra aí a sua Bíblia. Tenho certeza que Levítico, assim como Deuteronômio, você lê todos os dias. Já sabe decorado. Eu queria abrir um parêntese aqui e ensinar algo para você sobre devocional, né? Eu falei sobre isso agora de Levítico e lembrei dessa verdade, né? Muitas pessoas às vezes chegavam para mim, alguns jovens, e perguntavam: como é que eu começo a ler a Bíblia? Como é que eu faço para ler a Bíblia, para conhecer quem eu sou? Né? Todos nós tivemos essa dúvida um dia, não é assim? E aí muitas pessoas erroneamente começam a ler a Bíblia por Gênesis. Irmãos, toda a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito, toda ela. Amém? Foram homens que escreveram, mas foram inspirados por Deus, pelo Espírito de Deus. Só que uma pessoa que é nova convertida, ela começa a ler Gênesis ali, conhecer a história, e é uma grande bênção, né? O Êxodo ali. Só que ela vai chegar em Levítico. Ela vai chegar em Deuteronômio, ela vai chegar em Números. E aí ela vai começar a ver coisas e aprender coisas que, ainda sem a base, não vai conseguir entender. E é por isso que muitos desanimam no seu devocional. Amém? A Bíblia ela é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento, não é assim? O que é um testamento? É algo que foi deixado para você, né? O Velho Testamento foi deixado para você? Não. Então, o seu devocional deve ser aonde? No seu testamento. Imagina, você vai para um tribunal e ali vão ser lidos 2 testamentos, um que é seu e um que é do seu vizinho. Se você ficar querendo olhar para o do seu vizinho, você vai perder o que é seu. Então, irmãos, coloca o olho naquilo que é seu. O seu devocional deve ser no Novo Testamento. Você deve ler as cartas de Paulo, as cartas dos apóstolos, os evangelhos. Lá é onde vai dizer quem você é, o que você tem, o que você pode. Então, que você possa gastar tempo estudando a palavra, e você precisa estudar a palavra.
Amém? A palavra é o alimento do nosso espírito e a gente precisa estudar ela para que a gente possa crescer e avançar. Então, gasta tempo conhecendo o que é seu. Depois você pode ler o Velho Testamento, é uma grande bênção. Foi deixado para que a gente aprenda e conheça, né? Todo ele apontava para Jesus. Como você vai ver agora, o que a gente vai ler aqui em Levítico. Mas o seu testamento, a sua herança, é o que está no Novo Testamento, na Nova Aliança. Amém? Fecha parênteses. Levítico 25 diz assim: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Ele está falando aqui sobre um período no Velho Testamento, né? Desde o Velho Testamento, querido, já existia a prática de se pedir empréstimo, de se pedir dinheiro emprestado, de se pedir finanças, né? Algo emprestado. E aí, como que funcionava? Não tinha banco, não tinha alguma instituição que regulamentasse como existe hoje, mas alguém pedia dinheiro emprestado e o acordo era mais ou menos assim: se você não me pagar o dinheiro, você vai ser meu escravo. Dependendo da quantia, não só você, mas você, seus filhos, sua casa, sua família. Amém? Se aquela quantia não fosse paga, alguém ia ser tomado como escravo, ia servir aquela pessoa para o resto da vida, para tentar diminuir o prejuízo que aquele credor teve. Você está comigo? E só tinha duas formas de alguém se libertar da escravidão, quando acontecia dessa forma, né? A primeira forma era quando acontecia algo chamado de o ano do jubileu. Quem já ouviu falar sobre o ano do jubileu? Olha o nome bonito para você botar no seu filho: jubileu. Ele vai ser conhecido como Jujube. Jubileu, irmãos. O que era o ano do jubileu? Deus estabeleceu assim, porque já estava apontando para um tempo. Ele disse assim: olha, vão existir 49 anos, vão ser 7 semanas. O que são 7 semanas? 7 vezes 7. 49 anos, onde você vai trabalhar, onde vai existir escravo, onde a terra vai produzir, amém? Mas vai existir o ano do jubileu. Essa palavra lá significa libertação. Deus estabeleceu isso para aquele povo, para os judeus. Ele disse: no ano 50º vai haver libertação. Todo mundo que é escravo vai ser livre de graça, sem ver nem para quê. Todo mundo que deve vai ser perdoado toda dívida. Você vai ver que esse ano até movimentava o comércio de Israel. Quando chegava perto do ano do jubileu, as coisas ficavam muito mais caras. Porque se alguém comprasse e não pagasse, a pessoa sabia: rapaz, se ele não me pagar, eu vou ter que perdoar. Então vamos praticar um preço mais alto aqui para que as coisas funcionem. Então, se chegasse o ano 50, a pessoa ia ser liberta. Se era escravo, ia ser livre. Se devia, ia ser perdoada a dívida. Amém? Quem queria participar de um ano de jubileu agora, nesse ano? Ser livre de dívidas para sempre. Irmão, você tinha uma dívida que você não podia pagar e você foi livre. Talvez você tenha uma dívidazinha lá, seja a Equatorial, seja a Águas de Teresina, sei lá o que é que você está devendo. E aí você fica sofrendo por isso. Se você trabalhar um pouquinho mais, você consegue pagar ela. E aí a gente chega aqui e diz: se tivesse o ano do jubileu, a sua dívida seria perdoada, e todo mundo se alegra. Mas quando a gente diz que tinha uma dívida que você não podia pagar, às vezes a gente bota força para se alegrar. Não é assim? Então o ano do jubileu era esse ano de perdão, de libertação. E existia uma outra forma. Por quê? Porque o jubileu era um pouco vago. Imagina, né? Você foi feito escravo. Imagina que você tem aí 40 anos. E aí você pegou um dinheiro emprestado com alguém, você não conseguiu pagar, e aí aquele credor pegou você e a sua família para ser escravo. E imagina que o ano do jubileu foi ano passado. Então você tem 49 anos de escravidão, você e sua família pela frente. Se você tem 40, quando chegar o ano do jubileu, você já tem 89. Então não era muito prático confiar nisso, amém? Mas existia a segunda forma, que era um parente seu, movido por compaixão, movido por amor a você, precisava ser um parente. Isso foi estabelecido por Deus, é o que diz aqui em Levítico, né? Um parente seu, um resgatador, precisava vir
e pagar a sua dívida. E isso acontecia, alguém ia lá, pagava a sua dívida, aquilo que você não podia pagar, e aí sim te livrava da escravidão e te livrava da dívida. Você está comigo? Então essas eram as duas formas. Amém? E aí eu digo para você, você sabia que um dia você foi escravo? Amém? A Bíblia diz lá em João, no capítulo 8, abre aí comigo. João capítulo 8, no verso 34. Glória a Deus. João, no capítulo 8, no verso 34, diz: em verdade vos digo, aqui é Jesus falando, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então, irmãos, nós éramos escravos do pecado, submissos a uma natureza pecaminosa. O pecado era o nosso Senhor. E o diabo, por assim dizer. Então, nós éramos escravos. Nós não poderíamos nos libertar. Escravos, escravidão. Amém? Quem não recebeu Jesus, irmãos, permanece escravo do pecado. As pessoas lá fora, elas olham para os cristãos, principalmente aqueles que ainda são mais jovens, e olham assim: rapaz, a tua vida é muito chata. Tu vai para a igreja, tu tem uma série de privações, tu não pode usar droga, tu não pode fazer isso. Não é que a gente não pode, irmãos. Você é livre para fazer o que você quiser, mas você não faz por amor ao Senhor, porque você ama essa nova vida que você tem. Agora, se você chegar para um viciado em drogas, por exemplo, e você dizer: cara, para de usar a droga, ele vai dizer: não consigo. Então, você pode olhar para uma pessoa assim e dizer: quem é o escravo? Sou eu que sou escravo da minha liberdade, que fiz a escolha de não querer, ou alguém que está em uma condição como essa, que não pode decidir por si, porque é dependente, porque é escravo. Ser escravo, irmãos, é não ter escolha. Ser livre é poder escolher, mas ser escravo é não ter escolha. E a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. Romanos 6,18, você não precisa abrir, diz: uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Jesus nos comprou e nos livrou da escravidão do pecado. Você lembra lá, se eu não me engano, Romanos capítulo 8, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que é salário? É um pagamento, não é assim? Salário é algo que você passou o mês todo trabalhando e no final alguém vai te pagar. Então o pecado era seu dono, era seu senhor. O diabo era seu dono, seu senhor. E aí ele precisava de um pagamento. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então era um pagamento que nenhum de nós poderíamos pagar, mas Deus poderia. O Cordeiro Santo de Deus, que tirou o pecado do mundo, era o único que poderia pagar esse preço que o pecado exigia. Amém, irmão? Você está entendendo o que eu estou dizendo nessa manhã? Você era escravo, tinha um preço a ser pago, e nem você nem ninguém poderia pagar a não ser Deus. Mas Deus em Cristo Jesus veio à terra. Você já imaginou? Deus Todo-Poderoso, o Senhor que criou todas as coisas, te amou de tal forma que Ele diz: eu vou me submeter a passar por dentro de uma mulher, pelo ventre de uma mulher, nascer, ser um bebê, sujar as fraldas, crescer. Você já parou para pensar nisso, irmãos, que era Deus ali? Deus em forma de bebê. Jesus Cristo em terra era 100% homem. Aí é que está o X da questão, aí é que está a maravilha da salvação. Porque Deus se submeteu a ser homem. Porque o pecado exigia um preço, e Deus não age na ilegalidade. Ele disse: eu vou pagar o preço. Qual é o preço? Morte. Então vamos lá, eu vou pagar o preço que é exigido. E aí ele vem em Jesus, né? Jesus 100% homem, mas Deus. E aí ele morre, derrama o sangue dele, paga o preço, e aí agora você deixa de ser escravo do pecado, você foi liberto, a sua dívida foi cancelada. Você agora foi livre. Amém?
Só que você passa a ser servo da justiça. É assim? Não é que Jesus te comprou e disse, agora você vai e faz o que você quiser, volta para o pecado se quiser. Não, irmãos, a Bíblia diz que nós somos servos da justiça. Agora deixa eu te dar uma revelação. Se você for pegar o original das palavras, a palavra escravo é a palavra doulos, em grego, né? E a palavra servo é a palavra doulos. Você não é servo, né? A gente diz, o servo de Deus, eu sou um servo do Senhor. Você não é servo porque você serve. Você serve em algum departamento na igreja? Sim, você serve, mas você não é servo da justiça porque você serve a Deus. Não é pelo que você faz. Você é chamado servo da justiça porque você foi comprado. Você foi colocado nessa condição de servo da justiça, de doulos da justiça. Você tem essa nova vida. A Bíblia diz que quando você é salvo, você foi transportado do império de trevas e foi colocado em um reino de amor. Amém? O que é que a gente precisa entender? Que aqui há libertação, alegria, paz, vida, mas existe um Senhor. Às vezes a gente fala, você precisa receber Jesus como seu Salvador. Não é assim? Mas a Bíblia não diz que você precisa receber Jesus como seu Salvador. Ela diz que você precisa receber Jesus como seu Senhor. Senhor, irmãos, fala sobre você saber que tem alguém que é seu dono. Antes, o pecado e o diabo eram o seu dono. Você estava debaixo de maldição. Se você estivesse doente, você não podia dizer, Pai, me cura, ou eu sou curado. Não podia, não ia adiantar. Amém? Mas quando você foi transportado, e agora você está debaixo de um novo senhorio, e esse Senhor é seu Pai, você pode reclamar, reivindicar aquilo que é seu por direito. Amém, queridos? Então você foi comprado e hoje você é servo da justiça. Isso é a nossa salvação. Não é pelo que a gente faz ou deixa de fazer. A gente está aqui hoje olhando para essa mesa para celebrar a ceia, para saber que não é pelo que eu fiz. Porque eu podia muito bem, sem lembrar disso, começar a dizer, rapaz, eu sou bom demais. Eu sirvo em 5 departamentos, eu estou na igreja todos os dias, eu oro 4 horas por dia, eu faço isso, eu faço aquilo, eu leio a palavra, eu leio muitos livros, eu sou o cara. E aí, sem lembrar disso, eu posso achar que é pelo que eu faço. Só que, em algum momento que eu errar, esse entendimento de que é pelo que eu faço vai me derrubar. Só que quando eu entendo que não é pelo que eu fiz, nem pelo que eu faço, nem pelo que eu deixo de fazer, é pela graça, naquilo que Ele fez. Foi a carne dele que foi moída para te fazer santo. Foi o sangue dele que foi derramado para te fazer santo. Então eu digo para você, quem é você para dizer que você é um pecador? Porque tem crente que bate no peito e diz, eu sou um pecador miserável. Pobre homem que sou. Né? Lê lá Romanos 7, cita. Olha aí o apóstolo Paulo dizendo que era um homem miserável, que era pobre homem que sou. Só que ali, querido, o apóstolo Paulo estava parafraseando. Porque quando chega no 8, o primeiro versículo diz, agora, pois. Significa que o que ele estava falando antes era do passado. Porque ele diz, agora, está comigo? Quem já leu Romanos 7? Olha aí, outro exercício de casa, Romanos capítulo 7 e capítulo 8, que não dá para parar no 7 não. Se parar no 7, meu amigo, você sai de lá triste. Mas quando chega no 8, versículo 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que fazem coisas boas. Não, para os que estão em Cristo Jesus. Você não é um pecador miserável, irmãos, porque o preço foi pago por você. O sangue foi derramado, você foi comprado. Você não tem o direito de dizer, eu sou um pecador. Se você recebeu Jesus como seu Senhor, você não tem o direito de abrir a boca e dizer isso. Porque se você crê que é na sua obra, é como você estivesse olhando para o Senhor e dizendo, olha, o que você fez, Senhor, para mim não vale nada. Eu confio na minha força, nas minhas obras. E como é libertador, irmãos, a gente saber isso. Como é libertador a gente começar a estudar a palavra, fluir aqui e saber que Deus nos libertou, independente do que eu faço, deixo de fazer.
A salvação não dependeu do que eu fiz. Então, para eu manter ela, não depende do que eu faço. Amém? Eu não estou falando aqui sobre a graça radical de você poder pecar à vontade e fazer o que você quiser, não, irmão. Amém? Mas o que eu quero te dizer, e o que a ceia serve para nos lembrar, é que a gente não peca por medo de perder a salvação. Porque tem crente também que acha isso, né? Pequei, perdi a salvação. Me santifiquei, estou salvo de novo. Pequei, perdi a salvação, me santifiquei, estou salvo de novo. Que montanha russa louca é essa? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele sabe o que ele fez por você. Tem uma forma de lidar com o pecado, mas o pecado cometido hoje não tem muito a ver com a sua salvação. Tem a ver com o que você vai viver na terra hoje, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Romanos capítulo 8 diz que quando a gente peca, a gente está caminhando para a morte. E nessa caminhada, muitas coisas vão sendo assassinadas, não pela vontade de Deus, mas porque você está se distanciando dele. A primeira coisa que é assassinada com o pecado é a sua ousadia. Você não tem mais ousadia de praticar a fé que foi te dada. Você não tem mais aquele senso de autoridade, não é nem a autoridade, porque quem te deu a autoridade foi Deus em nome de Jesus. Mas o senso de poder usar a autoridade. O pecado, ele assassina essas coisas, mas não tem a ver com salvação. Amém? Agora, uma prática deliberada do pecado vai te levar a talvez um dia perder a salvação. A salvação pode ser perdida. Amém? Então, a prática deliberada é o que diz em Hebreus, no capítulo 10, se eu não me engano. A prática deliberada do pecado. O que é a prática deliberada? Deliberar é alguém que não se importa mais. Estou pecando aqui, está tudo bem. Posso pecar à vontade. Porque o certo é, quando algum cristão peca ou erra, ele ter o fruto do arrependimento. Ele fica triste. Ele não planejou aquilo, ele tropeçou naquilo. E aí, depois de tropeçar, ele fica triste. É a tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento. Mas se não existe isso, existe a prática deliberada, então você está em um lugar perigoso. Uma vez eu ouvi um pregador falar isso, e serve assim como um termômetro, né? Ele diz assim, rapaz, se você tem medo de perder a salvação, é porque você não perdeu. Se alguém tem medo ou tem o receio de ter perdido a salvação, não perdeu ainda. É simples e prático assim, porque ainda existe temor no seu coração. Quem perdeu, quem está na prática deliberada, não está nem aí. Amém? O irmão Reagan até fala sobre uma mulher nos livros dele, que começou a acatar os pensamentos do diabo na sua mente, né? Ele diz que ela era uma grande bênção na igreja, ela era uma mulher que servia a Deus, que estava ali, que tinha experimentado, que já tinha provado do amor de Deus, da bondade de Deus, de todas aquelas qualificações de Hebreus capítulo 6. Ela já tinha experimentado daquilo, era uma grande bênção, mas um dia o diabo começou a falar no ouvido dela. Começou a dizer, mulher, tu é bonita demais, se olha no espelho. E aí a primeira vez ela repreendeu aquilo, isso é o que ele conta lá no livro. Ela repreendeu aquilo, mas aí o diabo volta e diz, você é muito bonita, se olha no espelho. Você é muito bonita para estar com essas roupas, você é muito bonita para ter a vida que você está tendo na igreja. E aí ela começa a considerar aquilo. Ela começa a considerar aquilo e agora ela começa a se afastar de Deus. E aí o irmão Reagan diz que em uma das visões que ele teve de Jesus, em espírito, Jesus leva ele em um lugar e ele vê aquela mulher descendo de um carro e entrando num quarto de um motel para se encontrar com algum homem. Amém? E essa mulher, ela inclusive era esposa de um pastor amigo do irmão Reagan. Você pode ler isso no livro, acho que A Igreja Triunfante. Amém? E ele estava orando com o pastor, de joelhos ali, quando ele teve esse arrebatamento de sentidos, e Jesus levou ele para ver aquilo que estava acontecendo. Um dom do Espírito se manifestando ali. E aí ele começa a ter aquela visão, e Jesus ali com ele, explicando o que estava acontecendo. E aquela mulher entra naquele quarto, e aí
ele vê um outro pregador que foi levantado por Deus para ir até aquela mulher. Ele bate na porta daquele quarto, ela atende a porta, aquele homem começa a falar com aquela mulher sobre o que estava acontecendo, sobre o cuidado com a vida dela e com a salvação dela. E aí, na hora que ela abre a porta, o irmão Reagan diz que viu como uma moeda na mente dela, né? Como se estivesse vendo por dentro, uma moeda negra ali, escura, na mente dela. Era o pensamento que o diabo tinha lançado ali. Amém? E aí ele diz, rapaz, você precisa se arrepender, você precisa voltar para os caminhos do Senhor. E ela diz, olha, eu já provei de tudo na vida com Deus, mas eu não quero mais. E aí ele diz que naquele momento, aquele objeto que parecia uma moeda na mente daquela mulher desceu para o coração. Quando saiu da mente e desceu para o coração, e ela confessou com a sua boca, ali Jesus disse para ele, por essa mulher eu digo, não ore mais, porque ela acabou de perder a salvação. Jesus diz isso, né? Que aquele que pisa o sangue que foi derramado naquela cruz, já não há mais sacrifício que possa salvá-lo. Só que isso aconteceu na vida dessa mulher, irmãos, não é porque alguém que está na prática do pecado já é instantâneo. Não, entenda. Há uma subjetividade nessa história, né? Porque aquela mulher já tinha experimentado de tudo, já tinha vivido de tudo com Deus, e ela escolheu não querer mais. Amém? E aí Jesus mostrou aquilo para o irmão Reagan, porque tinha acontecido aquilo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele já viu o futuro, ele vê o presente, ele já viu todas as possibilidades. Se houvesse uma possibilidade daquela mulher se arrepender no futuro, mesmo estando na prática lá do adultério, não tinha acontecido aquilo, ela não teria perdido a sua salvação. Mas deliberadamente, ela escolheu. Amém? E eu estou falando isso para você entender o que o pecado pode levar um cristão a receber, a acontecer. Não é muito fácil, mas acontece. Só que a gente fica em santidade não é por medo disso, é porque a gente ama ao Senhor. É porque a gente é grato pela obra dele, de ter nos dado vida, de ter nos dado alegria, paz. Você está comigo? Isso é a salvação. Então nós não temos o direito de dizermos que somos pecadores miseráveis. Não temos, irmãos, esse direito. Nós somos uma nova criação em Deus. 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, abre aí a sua Bíblia. Glória a Deus. O Espírito está se movendo nesse lugar. A unção do ensino pairando sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. 5,17, 2 Coríntios, diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas, todas as coisas. Amém, irmãos? Você é uma nova criatura. A sua vida velha, a sua vida passada já acabou. Ela já foi destruída. Você está comigo? Por que às vezes a gente insiste em ficar lembrando do passado? Por que às vezes a gente insiste em ficar lembrando daquilo que eu fiz antes de nascer de novo? Porque a gente tem uma mente. E esses pensamentos da velha criatura continuam na mente. Amém? E é por isso que a gente tem que entender que a palavra é a única coisa que vai separar a alma e o espírito, as juntas e as medulas. É porque ela é quem vai te mostrar que essas coisas já não são mais você, já não fazem mais parte da sua vida. Amém? Apesar de o pensamento existir e o diabo tentar usar isso para te condenar, isso já não existe mais, irmão. Você pode simplesmente olhar para o diabo e ele está lá te mostrando a cena. Você lá no pecado, você lá no lamaçal da morte. Ele está te mostrando, tentando te trazer condenação. Porque em condenação alguém fica desanimado. Desanimado, alguém para de orar, alguém para de meditar na palavra, alguém para de congregar. Esse é o objetivo do diabo. Ele sabe aonde bater. Amém? Ele é um ser, irmãos, que não tem, por assim dizer, contagem de idade, de anos. Ele é inteligente. Ele é um ser espiritual inteligente. Sabe? Se a gente quiser derrubar esse prédio, não é batendo em qualquer lugar que a gente vai derrubar ele. Mas se a gente souber onde estão as colunas, e a gente bater lá nesses lugares, a gente começar a ferir as colunas desse prédio, a gente sabe que ele vai cair. É assim?
E o diabo sabe quais são as colunas na sua vida que ele pode bater para te derrubar. Ele sabe, querido. E ele vai tentar fazer isso, amém? E uma das colunas que ele tenta derrubar é trazendo à sua mente aquilo que você viveu outra vida no passado. Outra vida que eu digo, entenda, né? Não é que era antes de você nascer, não, amém? Você não crê em espiritismo, não, né? Em reencarnação, não, né? Só existe até a reencarnação, mas só uma vez. Jesus foi às primícias, morreu e voltou para o corpo. Foi dado a ele um novo corpo e um dia a gente vai participar também. Mas a velha vida que eu estou dizendo é a sua vida antes de nascer de novo. E o diabo traz esse quadro pintado para te desanimar. Mas aí, diante disso, você pode olhar para ele e você pode até ler esse texto. 2 Coríntios 5,17, você pode dizer, diabo, nesse texto a Bíblia diz que se alguém está em Cristo e eu estou em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Isso, irmãos, é ser uma nova criatura. Isso é ser feito novo. Deus não te recalchutou. Deus não te recalibrou. Deus não te limpou, por assim dizer. Entenda. Não é que você estava sujo, Deus foi lá, pegou um pano e foi te limpando ali. Não, irmãos, Ele te fez novo. É totalmente 0 quilômetros. Amém? É um novo espírito. E a gente só entende isso por meio da palavra. Porque se a gente vem aqui na frente e eu digo, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida, perdoa os meus pecados, me recebe, escreve meu nome no livro da vida, e eu olho, por fora nada mudou. Não é assim? Ou alguém emagreceu instantaneamente quando nasceu de novo? É mais fácil engordar, né? Por fora nada muda. E aí você olha para a mente, os pensamentos ainda estão lá, as memórias do passado ainda estão lá. Mas a palavra diz que essa transformação foi no espírito. Você foi feito novo e você de fato é um ser espiritual. Esse corpo maravilhoso que você tem, um dia vai passar se Jesus não voltar logo. Ele vai voltar ao pó, mas o seu espírito não. O seu espírito vai permanecer eternamente. É você de fato. Eu entendo até que é às vezes errado a gente dizer o meu espírito. A gente fala dessa forma, né? Mas não é o meu espírito, sou eu. O certo é dizer o meu corpo e a minha alma, a minha mente, o meu intelecto. Mas eu, o ser espiritual, sou uma nova criatura. Tudo foi apagado. Amém? Os pecados, as coisas que passaram eram as práticas, era a vida do velho homem. Era quando você era escravo. Mas você foi comprado. E hoje você é servo da justiça. Lá em Colossenses, no capítulo 2, no verso 14, a Bíblia diz que Jesus, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordens, as quais nos eram prejudiciais, removeu inteiramente, encravando na cruz. Sabia, irmãos, que tinha um escrito de dívida contra você? E esse escrito estava lá no caderninho do diabo. E Deus sabia desse escrito de dívida também. E uma hora essa dívida ia ser cobrada. Pessoas que não nascem de novo, que não recebem Jesus, uma hora esse escrito de dívida vai ser lançado para elas. Se você ler Apocalipse capítulo 21, você vai ver que lá no tribunal do trono branco, e o tribunal do trono branco não é um tribunal bom. Né? Porque as pessoas pensam assim, é o trono branco, é algo maravilhoso. É um tribunal para condenação. Apocalipse capítulo 20, 21, você vai ver a narração desse texto. Outro dia eu estava escutando uma música e o cantor até falou, né? Ele disse, olha, um dia a gente vai estar diante do Senhor, diante daquele grande trono branco. Eu disse, misericórdia. O trono branco, irmãos, é onde Jesus vai julgar aqueles que não nasceram de novo, para condenação. E lá vai ser aberto livros. Imagina o que é que tem escrito lá nesse livro. O escrito de dívida que constava contra você. Esse escrito de dívida ia dizer para onde você ia passar a sua eternidade. Como você ia passar a sua eternidade. Então isso é muito sério, querido. Amém? Só que a Bíblia diz que quando Jesus nos compra, Ele vai lá onde está escrito essa dívida.
E a Bíblia diz que ele rasga essa dívida, ele cancela essa dívida, e ele pega isso e encrava na cruz, para dizer para todo mundo, ó, está cancelado. Ele é uma nova criatura, a dívida não existe mais. Um bebê nasce com dívida? Não tem dívida, ele não tem preocupação com nada, não fez nada errado, é limpo. Quando alguém nasce de novo é como um bebê espiritual, não tem dívida nenhuma no espírito. Você está limpo, querido. Talvez você, como eu disse, chegou aqui e cometeu algum pecado, e o pecado tem uma forma de nós lidarmos, arrependendo-se, pedindo perdão. Fez isso? Pronto, você está respaldado. 1 João, no capítulo 1, no verso 8. Se confessares os seus pecados, se arrependendo, pedindo perdão a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Essa é a administração da mesa. Tem jeito, querido. Não fica caindo em condenação, não deixa o diabo te condenar, não deixa o diabo te desanimar, não deixa o diabo lançar em rosto aquilo que você fez antes, ou aquilo que você fez errando até aqui, não. Pede perdão a Deus, se conserta e avança. Não faz mais, mas avança para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Você está comigo? Então o escrito de dívida ele foi cancelado, e hoje nós temos esse sangue que comprou a nossa redenção, ministrando a Deus. Alguém erra e se arrepende, Deus olha para o seu erro e lá está o sangue de Jesus. Para não dizer que são as suas obras. Deus olha, eu imagino, irmãos, Deus olhando para alguém errando, e pode ter alguém aqui que pensa, rapaz, ele não deveria dizer isso, eu estou pregando a palavra, amém? Deus olha para alguém no ato do pecado, e ele vai olhar e ali está o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo diz a Deus, Pai, eu paguei o preço por ele. Esse pecado não pode desmerecer quem ele é, porque quem ele é foi eu que fiz. É o meu sangue que está aqui. Essa é a administração do sangue, irmãos. Isso é o que deve vir à nossa mente quando a gente bebe aquele cálicezinho com suco de uva, que representa o sangue. Quando a gente toma aquilo, você pode se alegrar. O sangue de Jesus está ministrando em meu favor a Deus. Eu posso me achegar com ousadia junto ao trono da graça, para que eu ache graça e misericórdia. Amém? Só é possível porque tem o sangue que está sobre você. Nenhuma maldição chega na sua casa, na sua vida, porque tem um sangue que está sobre você. Lembra lá da Páscoa, em Êxodo, quando Deus disse, olha, imola o cordeiro, porque o espírito da morte vai passar e vai ferir todos os primogênitos. Era uma maldição, era uma espécie de maldição, era uma praga, não é assim? Mas aqueles que imolaram o cordeiro, pegaram aquele sangue e passaram nas vergas da porta, o espírito da morte chegava e ali ele não podia entrar. Sabe, irmãos, o espírito da morte, da miséria, da depressão, da doença, não pode chegar na sua vida, porque as vergas da porta é você mesmo. E o sangue já foi passado. Quando a maldição chega na sua vida, na sua casa, ela vai olhar e ela vai dar de cara com aquele sangue. Só tem um caminho para ela, irmãos, é recuar. Ela olha para aquele sangue de Jesus que pagou, que foi derramado em seu favor, e ela vai recuar. Seja a miséria, seja a doença, seja a morte. Às vezes a gente nem vê isso acontecendo, mas isso acontece constantemente. Amém? Você está guardado. É por isso que a Bíblia fala tantas vezes sobre você não se preocupar, porque tem alguém que se preocupou com você. Tem alguém que cuida de você. É a consciência de estar debaixo das asas do Altíssimo. É a consciência de que esse sangue cobre a sua vida. E de que nada de mal pode lhe acontecer. Então não tenha medo, irmão. Pode ser que miséria chegue na sua porta, ela não pode entrar, porque tem o sangue lá. Pode ser que doença tenha tentado chegar na sua vida, ela não pode entrar, porque existe um sangue ministrando ali. Agora você precisa ter consciência dessa aliança. Porque sem consciência dessa aliança, as pessoas vão perecer. Amém? Como, por exemplo, lá, quando o exército judeu ia enfrentar os filisteus, e ali existia um gigante Golias afrontando aquele exército, e aquilo se permeou por alguns dias. É assim, todo mundo conhece a história. Golias estava ali afrontando os exércitos de Israel, e aí
aquilo durou alguns dias e a Bíblia diz que os soldados israelenses estavam com medo e fugindo. Eles tinham uma aliança com o Senhor. Eles estavam debaixo da aliança mosaica. Amém? Mas por estar debaixo da aliança, mesmo debaixo da aliança, sem a consciência certa, eles temiam, eles fugiam. Mas tinha um homem lá, Davi, consciente da aliança. Ele fala da consciência dessa aliança. Quando ele diz, quem é esse incircunciso? Qual era o sinal da aliança que os israelitas tinham? A circuncisão. Porque eles eram circuncidados, aquilo ali era o memorial deles. Amém? E aí ele diz, quando ele diz, quem é esse incircunciso? Ele está dizendo, quem é esse que não tem aliança com Deus e está me afrontando? Consciência da aliança. Consciência de que você é uma nova criatura, te dá ousadia. Consciência de que você nasceu de novo, mesmo sem sentir nada. Amém? Você não precisa sentir nada. Você não precisa vir aqui à frente, se tremer, se babar, chorar, quando alguém recebe Jesus. Não. Pelo contrário, isso é o fato de muitas pessoas agirem de forma errada, achando assim, eu preciso receber Jesus toda semana, porque estão baseando a sua vida nos sentidos. Mas não é assim, irmão. Nada mudou por fora, você não vai sentir nada muitas vezes, mas aconteceu. E aí agora vai vir um fruto disso que aconteceu. Você está comigo? Qual é esse fruto? Eu quero estar na igreja. Eu quero meditar na palavra. Eu quero cantar louvores ao Senhor. Isso é o fruto do novo nascimento. Isso é estar em Cristo. Você está comigo? Foi assim na minha vida. Para você ter uma ideia, e eu contar esse testemunho para a gente encerrar, quando eu nasci de novo, eu nunca vim na frente. Eu nunca vi aqui nesse lugar receber Jesus. Amém? De certa forma, uma vez eu fui, porque a minha esposa, Carol, ela já era crente, né? E eu ainda não era. E então ela congregava em uma igreja que não era Verbo da Vida, e um dia eu fui lá. E no final, em algumas igrejas, né, quando tem um visitante, meu amigo, o diácono já fica tudo de olho, assim, ó, rapaz, no final eu pego esse cabra. Aí terminou, o pregador disse, quem quer receber Jesus? Aí veio um diácono e disse, bora, tu quer? Vamos, vou te levar. Aí eu fui, mas eu não queria. E aí eu disse, não, eu não quero. Aí ele disse, não, é só para tu receber uma oração, vamos. Aí ele me pegou e eu fui constrangido, né? Foi por livre e espontânea pressão. Cheguei lá, o pregador fez a confissão, pediu para eu repetir. Quando terminou, ele disse, agora pronto, agora você é crente. Aí eu, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? E aí eu fiquei triste com aquilo. Quem acha que eu nasci de novo naquele lugar? O novo nascimento, irmão, não é um ritual. É uma experiência de vida. Mas um dia eu recebi a palavra, genuinamente, da forma correta. Eu criei com o meu coração, tendo uma conversa com o pastor, em um momento totalmente informal. Eu criei com o meu coração, eu confessei com a minha boca, e ali eu entendi, eu nasci de novo. No outro dia, irmãos, eu queria devorar a Bíblia. Eu queria, rapaz, eu preciso ler esse negócio. Eu não sabia como era que lia, não. Eu comecei lá para o Levítico, como eu disse aqui para você, mas eu sabia que eu precisava ler aquilo. E aí eu comprei logo uma Bíblia, comecei a ler. Aí um dia alguém disse, tem esses livros aqui de Kenneth Hagin, lê. Eu preciso desse negócio, me dá. Aí comecei a ler. Tinha uma necessidade de orar, queria congregar, se tivesse culto todo dia eu estava lá. Sabe o que é isso? Fruto do novo nascimento. Então o novo nascimento não é só quem vem aqui à frente. Vir aqui à frente, irmãos, é bênção. A gente precisa mostrar para as pessoas publicamente. Amém? Mas o novo nascimento é muito além disso. É uma experiência espiritual onde você é transformado. E ser essa nova criatura, estar em Cristo, só é possível porque o preço foi pago. Você foi comprado. Amém? Queria que você ficasse de pé nessa manhã. Nós vamos participar da ceia do Senhor aqui. Queria já convidar os diáconos, o pessoal do departamento de música já se posicionando. Eu creio que nessa manhã você recebeu uma base para que você possa saber o porquê daquilo que você está lembrando nessa manhã. O sangue derramado, o corpo ferido em seu lugar, a obra de Cristo que se manifestou redentora, não é assim? E eu queria que todo mundo que está aqui fechasse os olhos, enquanto os diáconos vão se posicionar. E eu queria saber se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não recebeu Jesus. Lembra que eu disse que a única coisa que te impede de participar da ceia é não ter nascido de novo?
Então, se você está aqui e ainda não recebeu Jesus, e você quer fazer isso nessa manhã, não uma mudança de igreja, não uma mudança de religião, mas essa vida que Deus tem, essa nova vida que Deus tem para você. Eu queria saber se tem alguém aqui nessa manhã que quer nascer de novo, que quer receber Jesus. Faz um sinal com a sua mão. Tem alguém? Todos salvos? Glória a Deus. Se tem alguém aqui, querido, nesse lugar que já nasceu de novo, mas por algum motivo esfriou durante a sua carreira, durante a sua caminhada, e nessa manhã você entendeu essa palavra e você quer renovar a sua aliança com o Senhor. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor nessa manhã? Faz aí um sinal com a sua mão. A gente só quer orar por você. Tem alguém que quer se reconciliar? Todos salvos? Glória a Deus. Sabe, irmãos, a gente sempre ora por cura aqui nesse lugar, né? A gente impõe as mãos sobre os enfermos. Mas hoje tenha consciência de que se tem alguém aqui enfermo, se tem alguma dor se manifestando no seu corpo, eu quero que você tenha plena consciência disso que eu vou falar. Quando você participar do pão e do suco de uva, que representa o corpo e o sangue, você vai ser plenamente curado. Porque esse preço que foi pago para te comprar, comprou a sua cura. Então, quando você colocar o pão que representa o corpo moído na sua boca e o suco de uva, que é o sangue, a dor vai sumir. Amém? Você crê nisso? Então você vai receber a sua cura participando da ceia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Então nós vamos participar da ceia. Lembrando, né, que a ceia é esse memorial do novo nascimento, é esse memorial da obra de Cristo. E eu queria que você estendesse as suas mãos para cá, nós vamos orar pelos elementos, agradecendo a Deus, amém? Não abençoando eles, mas agradecendo a Deus, sendo gratos. E aí depois eu quero te pedir para esperar uns pelos outros, até que a gente dê o sinal e você possa participar da ceia, tá bom? Os diáconos vão passar aí onde você está e você vai receber a ceia do Senhor. Pai, muito obrigado. Nós te rendemos graças pela oportunidade, Pai, de celebrarmos aqui a nossa aliança, de lembrarmos da sua obra redentora, do seu corpo que foi moído no nosso lugar, do seu sangue que foi derramado naquela cruz. Nós te agradecemos, Pai. Nós te amamos, Senhor, e nós participamos disso com grande alegria, fazendo festa, porque o Senhor um dia nos redimiu, o Senhor um dia nos comprou da escravidão, e hoje nós somos teus filhos, hoje nós somos servos da sua justiça. Te agradecemos pelo pão que representa o seu corpo, pelo suco de uva, Pai, que representa o teu sangue. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, vocês podem servir a ceia, tá bom? Enquanto o grupo de música vai cantar uma canção, você vai receber aí no seu lugar. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão,
os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Aleluia. Deus. Tá chegando? Amém. Então, gente, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 27, e ela nos instrui a nos examinarmos, né? Como eu disse, nós não podemos participar da ceia sem discernir o corpo. E esse é o momento de você fazer um autoexame. Não é que se o exame der negativo, você não vai comer. Mas o exame significa que você vai se avaliar no que diz respeito ao corpo de Cristo. Como você está andando com essa pessoa aí que está do seu lado, se você está andando em amor, onde você precisa se ajustar com relação ao corpo. Amém? Então esse é o momento. Eu te convido aí a, em um rápido tempo, a gente nos examinarmos, nós nos examinarmos. Amém? Então faz isso. Esse não é o momento de você orar, mas é o momento de se examinar. Aleluia, o Senhor é bom. 1 Coríntios capítulo 11, no verso 23, o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, tomando aí o pão na mão, com a consciência de que esse pedacinho de pão, sem fermento, representa o corpo de Cristo, que foi moído, traspassado no seu lugar, para que você fosse curado, sarado, liberto. Com essa consciência, pode participar do pão. Aleluia. Obrigado, Senhor. No verso 25 diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então, com a consciência de que esse suco de uva representa esse sangue que está sobre a sua vida, te guardando, esse sangue que te comprou, esse sangue que te limpou, e esse sangue que te curou e te cura. Com a consciência de que esse suco de uva representa o sangue de Cristo, pode participar. Aleluia! Ceia, irmãos, é festa. A Bíblia diz que depois de cear, os discípulos cantaram um cântico de júbilo. Então a gente vai celebrar aqui nessa manhã, amém? Vivo para te louvar, o teu nome exaltar.
exaltar, quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar, quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória, enquanto eu viver. Tá liberado aqui, agora foi. Irmãos, eu acho que vocês não entenderam o que significa festa. Porque se a gente vai numa festa para celebrar a nossa vida, a gente não fica, cantarei tua glória, enquanto eu almoçar, ou enquanto eu viver. Irmão, é festa, é celebração. É a sua vida, é a sua cura, é a sua libertação, é a sua semana que vai dar certo, são boas coisas chegando. Então diz para o seu corpo para acordar e celebrar o Senhor com vontade, com verdade, amém? Aleluia! Diga vivo para te adorar, vivo para te louvar, o teu nome exaltar, quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória, enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória, enquanto eu viver, sou teu, eu sou teu, sou teu. Aleluia! Aleluia, aleluia, amém. Isso é festa, irmão. A sua vida é festa, porque Cristo te comprou, amém? Você vai ter uma semana abençoada, gloriosa. Você está com expectativa nisso? Boas notícias vão chegar. Ainda hoje, querido, eu declaro você recebendo boas notícias. A cada dia dessa semana você vai receber boas notícias. A cada dia dessa semana Deus vai acrescentar algo na sua vida. Aleluia, o Senhor é bom. A nossa vida é festa. Nossa vida é alegria, nossa vida é paz, prosperidade, saúde, riquezas. Tudo vai bem, irmão, só vai melhorar. Aleluia, glória a Deus. Onde estão as pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez? Lembra que o dirigente falou com você aqui no começo do culto? Ali está a nossa irmã. Então, como ele disse, a gente tem uma sala VIP preparada para você. Tem um pessoal lá atrás acenando com a mão ali, ó. E aí eles vão poder te conduzir lá até essa sala. Lá tem algo para você comer, beber. A gente só quer te conhecer um pouco melhor. Você que trouxe a visitante pode ir lá com ela também, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para ela. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria te fazer indicações literárias. Creio que os livros não estejam aqui, mas você pode passar no Verbo Shop e comprar o livro Redimidos. Redimidos da enfermidade, da miséria e da morte, do irmão Kenneth Reagan. E você vai aprender mais sobre aquilo que a gente estudou aqui, né? Aprendeu nessa manhã. E certamente você vai ser abençoado. Amém? Eu acho que não tem cantina lá, né? Não tem almoço lá. Amém. Então é isso. Vamos para as nossas casas. Seja abençoado na prática dessa palavra. E fica com expectativas, porque Deus vai superar cada uma delas, em nome de Jesus.